vocês que acompanham Notícia Pro Trabalho. E hoje é terça-feira, dia da gente trazer histórias que inspiram, né? O que a gente chama de espelho afirmativo para a sociedade. E o próximo entrevistado, né? O entrevistado dessa manhã de hoje, dessa terça-feira, ele nos inspirou, inclusive ele esteve aqui com a gente numa quarta-feira bem recente, trazendo dicas e informações sobre como você ter prosperidade financeira, como você fazer o seu planejamento previdenciário. Mas o ponto alto da entrevista, que infelizmente não ficou no ar, né, foi bem na semana onde o Facebook estava positivamente trabalhando essas questões de que a gente não tenha mais notícias fake news, né? Que não tenha notícias falsas, a gente não sabe se em razão de algum teste da plataforma ou o que foi que aconteceu, este ao vivo não ficou salvo pra gente compartilhar com vocês. Aí a gente conversou aqui dentro, a gente falou, não, Regina, os meninos falaram, não, Regina, a gente não pode ficar sem a entrevista desse cara, a gente tem que contar essa história novamente. Aí veio a ideia, trazer ele no quadro de espelho afirmativo para a sociedade. Por isso eu recebo hoje aqui no estúdio, com muita alegria, a história desse jovem empreendedor que poderia ter escolhido uma carreira de advogado, de médico, de marketing, de professor, todas essas carreiras convencionais, mas ele vai contar onde ele está hoje e toda a história de vida dele, e ele escolheu algo muito diferente, ousado para a época, mas que aquela decisão dele lá atrás permitiu ele estar hoje aqui com a gente. Bem-vindo aqui à redação da notícia, Marco Gutierrez, com esse sorrisão. Repercutiu bastante a matéria? Foi muito bacana. O pessoal gostou dessas dicas? Gostou. Pena que não estava disponível ainda para voltarem a assistir, mas quem teve a oportunidade de ver ao vivo gostou. A gente até agora ainda não descobriu o que aconteceu com esse ao vivo, mas a gente acredita que tenha sido isso. E o importante é que a gente pode fazer de novo, né? Com certeza. Não vai ser a matéria mesma na íntegra, mas vale a sua história incrível. Quem é hoje esse Marcos Gutierrez que tanto incentivou a Regina e toda a equipe da redação, inclusive, gravar de novo e fazer o programa novamente? Hoje você está empreendendo. Isso. Você tem uma empresa. Isso. Hoje eu estou à frente de duas empresas, né? Uma é corretora de seguros na Nseg e a outra é Semear Educa com educação financeira. Super jovem, quantos anos, Marco? Pode revelar? 32 aninhos. 32 aninhos. Quando você decidiu ir para esse mercado, você teve que buscar algum tipo de especialização. Como foi isso lá atrás? Vamos começar do começo? Como nasce o vendedor em você? O vendedor começa aos meus 9 anos de idade, né? A oportunidade de ter uma feira na frente da casa onde eu morava e aquela coisa de olhar aquilo, de querer ter algo, né, material, também uma realização, e por vias divinas tinha um pé de abacate muito florido, né, com bons frutos, e eu e um amigo, um vizinho também com a idade próxima a minha, a gente olhava aquilo e falava, poxa, será que não tem oportunidade da gente vender isso na feira? E aí pedindo autorização, era um terreno que não estava habitado, a gente pediu autorização para o dono quando ele apareceu lá, e surgiu a oportunidade, pegamos e começamos a vender na feira. E teve todo um apoio também dos feirantes, né? Algo que a gente teria receio de repente colocar ali um negócio para vender e as pessoas até não autorizarem porque está competindo no meio com eles. Mas por se tratar ainda de meninos jovens... Os feirantes acharam bonito, né? Que legal, mas acho que não vai dar nada esses meninos aí. E aí começou aquela história de começar a empreender muito jovem. E eu lembro muito bem que o nosso receio era quem ia falar, né? Olha, 5 abacate, R$1. Não, fala você agora. Não vou falar mais. Era uma coisa muito bacana, mas que você vai perdendo essa timidez porque você tem outro propósito, né? Então foi aí que começou o meu espírito empreendedor aos 9 anos de idade. Vendendo abacate na feira. Na ocasião eu até brinquei com ele que ele vendia abacate e eu vendia meia calça em frente à feira da Coab, né? E tinha o objetivo de comprar, o meu objetivo na época era de poder dar um presente para minha mãe, né? Minha mãe é muito importante na minha vida e eu queria presenteá-la e minha tia. E eu achava que eu tinha que ganhar o dinheiro eu mesma para comprar o presente de Dia das Mães, né? E dar o presente da minha tia de Natal. Tinha esse sonho e a venda das meia calças na feira, na barraca da Dona Maria. Beijo, existe. A Dona Maria não é mais viva, mas existem os filhos dela até hoje, lá na feira de sábado da Coab 1. E eu também comecei assim. Mas não parou no vendedor de abacate, né? Que continuou. Depois disso, na carreira profissional, ainda sem empreender, eu fui entregar panfletos na rua. Estive também trabalhando dentro de uma churrascaria, que era uma coisa
né, pesada. Eu lembro muito bem, eu conto para bastante pessoas que no final do expediente a gente jogava solda cáustica no chão para tirar a gordura e comia o sapato. Então você ganhava um valor, né, por estar trabalhando, mas daqui a pouco você tinha que trocar o sapato porque ele também estava corroendo com aquele produto que a gente jogava. Então foram assim, coisas muito gratificantes, que na época você falava, nossa, que trabalho pesado, que isso, mas você tinha uma recompensa, não só financeira, mas aquele lado pessoal, né, de você estar se realizando. Eu consegui comprar uma moto, isso não vamos falar para o Detran, mas eu comprei com 16 anos, entendeu? Foram coisas que eu fui conseguindo realizar sem ter que perturbar meus pais. Pai, eu quero muito uma coisa. Tá bom, filho, então vai trabalhar. Mãe, eu queria muito uma coisa assim, assim, assado. Eu queria uma moto. Filho, infelizmente não é a oportunidade agora que a gente tem financeira. Então, esse caminho também de ir atrás foi uma coisa muito boa em realizar os meus objetivos e conseguir atingi-los dele. Um caminho bem de persistência, né? E de que maneira você começou a perceber que era mais do que uma brincadeira, de que realmente você tinha um dom para essa área de vendas e que você seguiria ali, e que vender era uma coisa de auxiliar o teu próximo? Como você foi fazendo esses seus elos? Olha, o negócio ele começa a dar certo, ele não tem muito uma receita de bolo, né? Então você é uma pessoa receptiva, você está repassando algo que as pessoas estão gostando, e isso continua tendo essa receptividade boa. Essa é a fórmula, né? Tratar bem, ser justo, né? Eu acho que é isso, até eu aplico muito na corretora. A gente fala, Marco, eu tenho um valor muito mais barato que uma corretora X. A gente até tenta chegar nesse valor, mas a forma que a gente trata o nosso cliente é totalmente diferenciada. Então isso é uma coisa muito boa, porque daqui a pouco ele não vai mais fazer questão só do valor, ele vai fazer questão do tratamento. Então ele tem muita confiança no trabalho que a gente faz, né? A responsabilidade que a gente tem de empregado sobre isso é uma coisa muito boa. Então foge um pouco desse ambiente só financeiro, eu quero pagar mais barato. Não, eu quero um serviço de qualidade. Isso eu aprendi desde a feira, né? Com 16 anos eu entrei dentro do Unibanco também, comecei a trabalhar no banco, foi uma experiência maravilhosa e eu tive bons gestores que me ensinaram, o seu horário é às 8, Marco, então chega às 7h30, chega 10 minutinhos antes, no mínimo. O dia que eu cheguei às 8, a minha gerente falou, Marco, o que está acontecendo? Está mudando a regra? Não, você tem que continuar chegando às 7h30. Então, todos esses pontos, quando você é pego e é corrigido no início da sua carreira, é uma coisa muito boa, muito produtiva. Então, acho que isso é um conjunto que faz você ser um bom empreendedor. Hoje você consegue auxiliar alguém que quer entrar nesse mercado e consegue fazer bem o que você já vem fazendo. E você comentou, inclusive, que a pauta, né, na ocasião não era espelho afirmativo, na pauta na ocasião era planejamento do futuro versus previdência privada. Você comentou que foi, inclusive, durante esse episódio de banco, de trabalhar dentro de um banco, que um gestor seu foi que te despertou para você não ficar refém somente da nossa previdência pública. Não foi que ele chegou e falou assim, Marco, não tem mais previdência pública. Não. Ele falou, se você quer estar além do que a previdência pública te oferece, é interessante investir num planejamento do seu futuro, numa previdência privada. Eu lembro que essa história eu achei bastante interessante. Você falou que esse cara foi decisivo na sua vida, né? Isso. Na verdade, foi a minha gestora, a Maria Helena. Quando eu entrei no Unibanco, com 16 anos, eu entrei para trabalhar dentro de um fundo de pensão. E esse fundo de pensão, ele já tinha toda uma estratégia para poder complementar a renda do funcionário no momento em que ele viesse se aposentar. Então foi uma escolha do Marco, né? Já foi ela compulsoriamente, falou, olha, você tem que assinar aqui, você vai entrar no plano com 16 anos, quando você estiver atingindo a sua atividade para aposentadoria, né, sair da sua atividade laboral, você já vai ter um patrimônio muito bom e você vai estar tranquilo na sua aposentadoria. Então assim, já veio uma história do que ela tinha de planejamento, né? Uma pessoa de décadas de banco, com uma cabeça totalmente diferente, né, do que o bancário tem, alguns, né, de capitalização. Ela tinha uma visão além e também deu essa sorte de entrar direto no fundo de pensão, que gera esse produto específico para funcionários do banco. Não é um produto vendido nas ruas, né, para o cliente, era um produto para o funcionário. A preocupação do banco em poder ajudar o funcionário dele a ter uma aposentadoria tranquila. Lá no futuro já está bem alicerçado. Sim. E o que te despertou essa oportunidade? De fazer o plano? No começo, como você viu? Você viu igual a gente vê? Acho que esse dinheiro é jogado fora, né? Esse dinheiro é jogado fora. Só vou ver esse dinheiro aos meus 60 anos, 65. É uma coisa que você estava pensando em fazer outra, né? Na verdade, quando você tem 16 anos, você quer comprar uma moto, um carro, você quer viajar, você quer se divertir, você quer consumir e quer o consumo seja aplicado em coisas materiais, né? Você não consegue ver essa coisa a longo prazo.
Mas aí com alguém, com um tutor, com uma pessoa que está te orientando no dia a dia, fica mais fácil, né? E ela também já estava próximo de se aposentar. Se eu não me engano, ela tinha 27 anos de banco na época, e ela falava, filho, né? Então aí já havia um carinho. Ela falou, filho, pensa no seu futuro. Se eu tivesse essa oportunidade que você tem hoje, aos 16 anos, se eu tivesse feito isso, hoje eu não estaria tão preocupada com o meu futuro. Então já era ela falando numa situação dela, né, se aposentar dali há um pouco tempo e ela não ter todo o patrimônio que ela gostaria de ter. Não ter esse padrão de vida, né, que você tem. Porque as pessoas acham que, quando aposentar, elas acham que eu vou economizar com transporte, não sei o quê. Daí que o transporte vai vir pro teu bolso, eu plano de saúde. A gente comentou no último no momento que a gente teve aqui, falando sobre o convênio médico, né? A pessoa que tem hoje está trabalhando na empresa e ela está sendo assistida por um plano, ela não tem o custo, ou ela tem uma coparticipação pequena. Quando ela sai da atividade laboral, que ela se aposenta, ela fala, poxa, preciso contratar um plano de saúde, quanto custa? Quanto custa, né? Para uma pessoa de 60, 65 anos, o custo é bem elevado e a tendência é aumentar. Então é um patrimônio que você tem que ter que vai arcar com custos não tão baixos assim. E o que você acha, Marco, que pensando, né, nesse seu passado, de quando a sua gestora te despertou sobre a necessidade de ter um planejamento de previdência privada, por exemplo, como é que está sendo hoje o teu cliente? Ele tem a mesma reação que você teve lá atrás? Sim, é comum essa reação, né, de poupar a longo prazo. A pessoa ela tem uma certa resistência, mas eu utilizo a mesma doutrina, né, que eu fui doutrinado, que essa minha gestora passou. Essa consciência, passar essa consciência de que o futuro ele só depende da gente de fazer a sua poupança, o seu patrimônio. E esse custo que muita gente, né, na época com 16 anos não tinha conhecimento, ela já tinha porque ela ia passar por isso a um curto espaço de tempo. Então eu também levo essa mesma experiência para eles. Olha, você depende de hoje de um convênio, você, né, depois de se aposentar você tem a intenção de ter um convênio médico? Tenho, você sabe quanto custa? Marco, mas hoje eu tenho 35, eu não fui ver isso ainda. Então vamos começar a analisar. Usava uniforme todo dia, isso, agora... tinha ajuda de custo para comprar roupa, tudo isso pesa, né? E algumas pessoas se apegam a aspectos de mas de repente eu não vou mais trocar de carro. Continua assim. A pessoa que se aposenta, ela vai continuar trocando de carro, ela vai continuar tendo que pagar seguro, IPVA, ela vai ter o custo com multa, sabe? Toda essa despesa que uma pessoa em atividade laboral ela tem, na aposentadoria ela continua tendo. Ela não vai entrar no outro mundo. Ela pode mudar despesas, mas ela vai continuar tendo despesa. Então, manter o padrão de vida é uma coisa muito complicada para aquele que não quer começar a poupar logo para poder ter um patrimônio para continuar nesse custo de vida normal. Né? E esse seria um dos argumentos, Sim, né? Conscientizar ela sobre o futuro em questão de custos. Né? Passar esses custos na íntegra. Quanto custa? Você tem ideia? E a pessoa entender e falar, nossa, verdade, então eu vou continuar pagando meu condomínio, eu vou continuar pagando meu seguro, e ainda vai ter essa conta da assistência médica? Sim, essa é uma conta desde que você abre mão e vai para o serviço público. E a pessoa já toma aquele choque e ela, né, não, verdade, preciso começar a poupar. Então essa é uma forma de você conscientizar essa pessoa para ela começar a poupar o quanto antes. E é um processo bem complicado, né? Hoje, você deve buscar uma série de especializações para atuar nessa área. Eu me lembro que quando a gente estava falando na apuração, que inclusive você faz uma primeira consulta para verificar em que condições comportamentais está esse seu cliente na hora de trabalhar essa questão do produto. Porque senão não adianta nem vender para ele, né? Se ele não tiver uma consciência dessa educação mesmo, de ter que investir, de ter que palpar, de ter que guardar, de ter que ter reserva, é complicado esse processo. Que elementos que você usa para que você faça a diferença no mercado? Primeiro a gente tem que entender o diagnóstico dele atual, né? Lembra que a gente conversando, a gente falou de até pessoas que estavam endividadas. Nossa, dentro de um universo de dívida, o que eu faço? Então vamos entender qual que é a dívida que te traz mais despesa, né? Vamos pensar assim, qual a dívida que tem o maior custo, qual a dívida que tem o maior juros. Eliminando as dívidas, a gente vai começar a fazer o planejamento, né, dos objetivos, curto, médio e longo prazo. Esses objetivos a gente vai começar a traçar com investimentos, mas só depois que a pessoa saiu do ambiente de dívida e ela fala, poxa, agora consigo respirar. Está sobrando dinheiro, né? A gente vai começar a colocar naquele mesmo planejamento da DSOP, né? Que é uma coisa que a gente traz como metodologia para a nossa vida e para os nossos clientes também.
Então, proventos, os valores que a gente vai ter de objetivo de curto, médio e longo prazo, e aí você se adequar ao novo padrão de vida. Isso é uma coisa também muito comum que a gente encontra em clientes que estão vivendo um padrão de vida que ainda não pertence a ele. Ainda não pertence a ele. Pode pertencer desde que ele faça um planejamento adequado. Tá? Então essa é a nossa ferramenta o principal principal. cuidado. Isso. Quais são as principais dicas para quem quer já investir? Então, eu já estou num outro cenário, no meu caso, já tenho consciência. A gente tinha conversado, por exemplo, que existem produtos para as próprias organizações. Isso. Então, aquela organização que já está preocupada com o seu funcionário, que não quer confiar só na previdência privada, hoje tem ações que eu posso fazer no Notícia para Trabalho. Notícia para Trabalho daqui a 5 anos, super grande, um andar inteiro aqui do Mirante do Vale ou em outro lugar que Deus abençoar. E eu estou preocupada já de fazer com que esse meu colaborador tenha uma vida diferente lá na frente. Uhum. Tem algum produto voltado que possa ajudar? Sim. Existe já uma maneira legal no nosso país? Como está sendo feito os isso? fundos de pensão é uma principal ferramenta, né? E esse foi o primeiro ambiente onde eu comecei a atuar. O fundo de pensão existe há mais de 100 anos, né? É uma ferramenta muito bacana onde a patrocinadora, que é a empresa, ela vai ajudar o seu funcionário, né, patrocinando a aposentadoria dele, para ele constituir um patrimônio para ele ter uma aposentadoria tranquila. Então, eu até falo, né, não é que a empresa ela é boazinha em estar ajudando o colaborador dela. Ela está ajudando, só que ela também tem um incentivo fiscal sobre essa contribuição que ela está fazendo. Era essa que ia ser a minha pergunta. Existe um incentivo fiscal. Existe um incentivo fiscal. Então, a ajuda do governo ajudando a empresa e a empresa ajudando o seu colaborador. Isso você vai formar um patrimônio. Em média, o mercado fala de 1 para 1. Né? Eu faço uma contribuição de R$100, colaborador, a empresa coloca mais 100. Então, aonde, né, você encontra um investimento tão vantajoso como esse no mercado? Isso é um fundo de pensão. Tá? Agora, a empresa não tem essa oportunidade, ou então a empresa ela não tem ainda um corpo, né, montado para poder ter essa estrutura, porque é uma estrutura de despesa administrativa cara, ela pode procurar um banco. E o banco também pode oferecer esse mesmo produto, mas com previdência aberta, que é um pouco mais caro, mas aí vem o lado também humano da empresa, né, de benefícios de querer dar esse incentivo para o funcionário. Então tem duas formas: ambiente fechado, que é esse ambiente mais robusto, né? A gente está falando aí de grandes bancos que tem isso, grandes indústrias, e um ambiente menor para quem está começando e já quer dar esse benefício para o funcionário, um ambiente aberto, que é as previdências abertas. Que bacana! E aí, assistindo a entrevista com o Marco, deu para você pensar no seu planejamento de futuro? Que tal uma previdência privada? Hoje, qual que é o seu principal sonho, né? Porque você trilhou toda essa carreira aí na área de vendas e foi trabalhar especificamente com essa questão da previdência e outros produtos dentro do planejamento do futuro. Qual que é o seu principal sonho? De que maneira você vê a sociedade transformada através desse seu trabalho? Olha, meu maior sonho é ver as pessoas fora de dívidas, porque eu acho que a dívida ela vem trazendo uma série de preocupações, transtornos, né? A gente vê casos de separação, né, de casais, as pessoas desmotivadas. Então, a pessoa sair da dívida, ela conseguir viver tranquila e ela fala, poxa, estou com um objetivo, quero trocar de carro, quero trocar de apartamento, quero conquistar minha primeira casa, quero fazer uma viagem internacional, quero conhecer o Nordeste. Então, essa sensação da pessoa viver bem com ela mesma e ela saber lidar com o dinheiro é todo o sonho de um educador financeiro. E quando você pega a pessoa endividada e ela começa a sair desse ambiente, ela começa a te agradecer por um trabalho que você está fazendo, esse é o nosso maior sonho. Ver essas pessoas conseguirem, né, crescer e a gente, querendo ou não, está dando um suporte ali do lado. E essas são as histórias que você já vem trabalhando aí já há quantos anos de empreendedorismo? De empreendedorismo, 16 anos. 16 anos. Esse jovem de 32 anos deu essa virada aí na vida. Marcos, nossa, fiquei muito contente de te receber de novo na notícia, né? Estamos à disposição. Eu espero que vocês também aí tenham gostado. Quem quiser saber outras informações, como é que faz? Pode procurar a gente no contato direto 11 99812 2649. Quer repetir? 99812 2649. 11 porque a gente está aqui em São Paulo. Isso. Obrigada, Marco. Obrigada, Cintia Sena, que indicou essa pauta pra gente lá entre os grandes educadores financeiros também da DISOP. E se você gostou e quer saber outras informações sobre como manter a notícia no ar, você já sabe, Marco? Já. Você já sabe. Já sei, você já caminho das pedras. Você já tá lá negociando com a gente algumas coisas, né? Como é que tá a sua imagem
né? Como é que você está apresentando o seu produto ou serviço? A Notícia para o Trabalho vive da venda de soluções de comunicação, entre elas a construção de imagem, o seu melhor ângulo. Já pensou em escrever um livro? Uma oportunidade. Um livro é uma grande maneira de guardar a tua metodologia, o teu patrimônio, o teu legado para a humanidade, né? Então, se você quiser saber outras informações, você pode entrar em contato através do nosso telefone. 11, estamos em São Paulo, 993-873713. Vou repetir. Estamos em São Paulo, 11, por fixo, 993-873713. Agradecimento a toda a nossa equipe. A Deus Pai Todo-Poderoso, que a gente possa continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau!